disso, como que eu consigo montar os 4 blocos iniciais para essas 4 proposições, P, Q, R e S, né? Então eu faria lá um bloco para a proposição P, vou fazer bem grandão aqui porque é 16 linhas, né? Um bloco para a proposição Q, R e S. A maioria das pessoas tem dúvidas nessa primeira montagem, porque as demais, o bloco P ou Q, é a tabela verdade que a gente tem que lembrar mesmo, da disjunção. O bloco negação de RS também. Aqui eu vou montar o número de linhas que foi dado no problema aqui, 16, 1, 2, 3, vou montar pequena, 4, 5, 6, 7, 8. Vou diminuir aqui, senão não vai caber. 9, 10, 11, 12, 13, 14, deu 15. Aqui eu vou dividir uma no meio aqui, então. Aqui, 16. Fazer pequeno, mas importante saber relacionar, né? Como que eu falei que a gente monta as combinações de verdadeiro ou falso? É um macete, na verdade, tá? Pra gente não ficar decorando, porque na tabela matriz a gente decora, né? Verdadeiro, 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 falso. Aqui já vai me dar mais trabalho. Então o macetezinho é, você pega o primeiro valor ali do número de tabela, divide por 2, número de linhas da tabela. Isso vai me dar 8. O que isso quer dizer? Que eu vou agrupando 8 a 8, verdadeiros e falsos, tá? Então, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É lógico que não é a única maneira. Eu poderia lembrar, por exemplo, eu vou dividir a primeira coluna em metade, metade, depois eu vou intercalando. É uma forma de lembrar apenas. E eu pego esse último resultado, também divido por 2, vai dar 4, então vou agrupar 4 a 4. 1, 2, 3, 4, até terminar. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tem mais uma. 4 dividido por 2. 2, então vou intercalando 2 a 2. VF. VF. Fiz 2? Ah, tá certo. Eu fiz para testar vocês. Para ver se vocês estavam atentos. Parabéns. Tá todo mundo atento. VVFF. FF. VVFF. VVFF. Até terminar, né? Aí. Agora sim, a última. Eu vou fazer 2 por 2, que vai dar 1. Então vou intercalando 1 a 1. VF. Até acabar. Certinho? Bom, então esses blocos de proposições é uma forma de lembrar como que se resolve, é sempre dividindo 2 a 2, tá? Vou dividindo 2 a 2 até completar. E aí as demais combinações eu vou buscar lá nas tabelas matrizes. Se é ou, se é e, se é condicional, bicondicional e assim por diante. Tranquilo? Dúvidas nisso aí? Bem de boa, né? Facinho. Alternativa certa, letra C. Lembrando o seguinte, da aula anterior, que foi uma aula sobre argumento lógico, ficaram 3 questões na lista, sem resolver, tá? No final, eu vou terminar todas essas da aula de hoje, aí eu volto lá, resolvo aquelas 3 últimas. Não esqueci, não. 2. Uma proposição equivalente a P condicional não que. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Essa daqui é uma questão de condicional, certo? Ele deixou claro no enunciado. E é uma condicional simbólica. Não trouxe a frase. Como que eu faço essa condicional simbólica? Uma proposição que seja equivalente a ela. Pensem aí por uns 2 minutinhos aí. Oi. Desde a disjunção exclusiva lá, né? Pode perguntar, pode comentar se tem alguma sugestão mais simples de resolver, além da minha. Essa aula é para isso mesmo, tá? Para a gente conversar um pouco mais.
Rabisco o papel mesmo aí, como se fosse uma pratiquinha. Pode falar. Isso, não interfere. Se eu encontrei um resultado, né, em que a ordem aparece ao contrário, tá correto. O ou não tem prejuízo de equivalência na troca da ordem, desde que as negações sejam mantidas nas posições corretas, mas a ordem não importa. Sempre que fala, o assunto é sobre equivalência, então ele falou ali que é equivalente, eu vou lembrar principalmente de duas regras, que a gente numerou como regra 4 e regra 5 de equivalência. Né? Nós temos a regra 1, 2, 3, que eu falei, olha, gente, não cai porque é muito simples, o que cai de fato são as regras 4 e 5. A regra 4 é a regra do inverte, inverte, nega e nega as duas partes. E a regra 5 é a regra de trocar a condicional pelo ou, negando apenas a primeira proposição. Né? Então vamos ver em qual das duas esse problema aí se encaixa. Ele me deu uma condicional e uma atenção que eu tenho que ter logo no início é que, na forma que ele me apresentou, eu já tenho uma negação na segunda proposição. E ele quer fazer uma equivalência disso. Eu vou tentar primeiro a regra que a gente numerou como 4. Regra 4. Onde eu inverto a primeira, inverto a segunda, e além de inverter, eu nego as duas partes. Acontece que, como a segunda proposição ela já tem uma negação, essa que já existe com a da regra vai ser cancelada. Então ficaria que condicional e essa está afirmativa. Ela ganharia a negativa. Ficaria negativa de P. Então uma primeira resposta possível seria essa. Eu vou olhar lá nas alternativas e vou observar que não tem. Correto? Não tem um Q condicional negativa de P. Tem parecido, mas não exatamente. Tem ali um negativo de Q aqui na letra B, ó. Mas o nosso não é. O nosso é Q afirmativo, ó. Então não é. Não pode ser parecido, tem que ser exato. Então vamos na regra número 5. A regra número 5 fala para eu pegar essa proposição inicial e negar. Então a regra é negue a primeira proposição. Eu nego a primeira. Ela vai ficar negativa de P. Troca-se a condicional pela disjunção. Corei. Regra. Eu risquei essa daqui por força da regra 4, mas originalmente era negativa de quê? O que a regra 5 manda eu fazer com essa segunda proposição? Nada. Apenas repetir do jeito que ela está. Então ela continuaria sendo negativa de quê? Aí eu vou lá e procuro a alternativa. Se tem alguma negativa de P, disjunção da negativa de P. Eu vou olhar que a letra C é muito parecida, certo? Agora, se eu tenho uma disjunção ali no meio, a ordem pode ser trocada? A gente já conversou sobre isso. Sim. Eu só não posso trocar a ordem nas condicionais. Por quê? Lembra que eu usei o exemplo bastante, repeti bastante. Nas condicionais, se eu trocar a ordem, se é cuiabano, então é mato-grossense, eu não tenho o mesmo significado. Agora, no ou, não tem prejuízo lógico, não tem prejuízo de entendimento. Eu mantenho o entendimento se eu fizer negativa de P ou Q, negativa de Q, ou negativa de P. Tem algum prejuízo isso? Nenhum. Eu posso trocar a ordem que o raciocínio é o mesmo. Beleza? Então, nós ficamos ali com a letra C. Facinho. Bem de boa, né? Ok, vamos lá. Esse exercício, ele não me pediu isso também. Mas as equivalências, eu expliquei durante as aulas,
que elas podem ser mostradas através da tabela verdade. A tabela verdade me mostra que as equivalências são válidas, ou não, se elas não são válidas. Como que eu posso demonstrar, caso o exercício me apresente tabelas, e não apenas a simbologia, ele me apresente uma tabela comparada com outra tabela. Ele me dá duas tabelas semi-prontas, com lacunas em branco. A última coluna em branco. E ele me pede para mostrar se as proposições são equivalentes ou não. Com essas mesmas aqui, vamos supor. Vamos imaginar que o elaborador foi um pouco mais maldoso. Ele foi um pouco mais linha dura com a gente. E aí ele me apresentou o seguinte. Ó. Ele me deu uma tabela de P. Ele me deu uma tabela de Q. Só que além dele me dar uma tabela de Q, ele me deu uma tabela já dessa forma, que eu estou montando com a negativa de Q. Pode falar. Isso, não. Não, eu estou criando uma hipótese que não apareceu. Tá? Eu estou falando que, supondo uma questão similar a essa, mas onde ele não me apresenta as proposições simbólicas, ele me apresenta tabelas. Como se fosse a 4. Tá? Similar a 4. Parecida com isso aqui. Nós vamos chegar lá. Ele me apresenta alguma coisa assim. E me dá essa proposição como solução. Ó. P condicional negativa de Q. Estou extrapolando um pouquinho a questão. Tá? E do lado dessa tabela, ele me propõe outra. Vamos supor que seja uma assertiva, né, uma CESP, com essa solução aqui, ó, que é justamente a nossa resposta. Então ele coloca uma outra tabela aqui, que está separada dessa, tá? Onde ele me dá o P, o Q, a negativa de P, a negativa de Q e a negativa de Q de junção na negativa de P. Separar aqui, peraí. Ele já me apresentou dessa forma o problema. Como que eu demonstro se essas proposições são equivalentes ou não? Preenchendo a tabela. Só isso. Eu vou preencher a tabela. E o que me diz se elas são equivalentes é se as duas últimas colunas, essa coluna e essa coluna, serão iguais ou não. Como a gente já fez o problema e encontrou por outra técnica, pela técnica das regras que eu decorei, eu já sei que, obrigatoriamente, eu não sei que eu errei a questão, mas obrigatoriamente essa coluna aqui tem que dar idêntica a essa. Concordam comigo? Vamos preencher então para ver se dá. Como só existem proposições P e Q, eu vou preencher pela minha memória, que é verdadeiro, 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 falso, falso e verdadeiro, falso e falso, que é a minha matriz lá das duas. Ok, agora ele me deu uma coluna aqui de negativa de Q. Como que eu preencho a negativa de Q? Invertendo a Q. Só invertendo. Então aqui ficaria F, V, F, V. Tudo bem? E por fim, a minha resposta. A minha última coluna. Que é P condicional na negativa. É daqui para cá. Ó. É P condicional nessa negativa. Eu vou lembrar da regra da condicional. Vem ferrar, ferrou. Só é falso em uma hipótese. Quando é VF. Vem ferrar, ferrou. Vamos procurar o vem ferrar aqui. Ó. Aqui é VF. Então aqui ferrou. Concordam comigo? Aqui é VF? Não. Aqui é VF? Também não. Aqui não é VF, ó. Aqui é FV. Tá vendo a diferença? Tem que ser V seguido de F na ordem. Então aqui não ferra. Aqui fica verdadeiro. Essa é a minha tabela. Da primeira. Preenchendo a outra que ele está me propondo como uma equivalência. Vamos verificar se é equivalente ou não. Mesmo caso. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso e falso. Isso aqui eu decorei. A próxima coluna é uma negativa do P. Então, vou inverter a P. Ó. V vira F e F vira V. A outra é uma negativa de Q.
V vira F e F vira V. Tudo bem? Para finalizar, isso daqui é uma disjunção entre essas duas. Professor, mas é Q e P, né? Negativo. Tem problema a ordem? Não tem. Porque qual é a regra da disjunção, que é o conectivo que está aqui? Só tem uma hipótese falsa, que é o FF. Certo? Não importa a ordem. FF, não tem problema fazer isso e isso. Aqui é FF? Sim? Então somente essa é falsa. Eu tenho que lembrar da tabela. Aqui não é FF, nem aqui, nem aqui. Então não tenho mais FF combinado entre essas duas colunas. Então daqui para baixo é tudo verdadeiro. Essa coluna aqui de resposta, de resultados, deu igual a essa? Sim ou não? Então, essa é a maneira de demonstrar na tabela verdade que as proposições são equivalentes. Tá certo? Esse? Sim. Esse é o E. Isso. Exatamente. É. Esse é o O. O E é como se fosse o circunflexo. Beleza? Tudo bem para vocês isso aí? Ok? Então fomos além do que a questão pediu, porque a gente não sabe a cabeça do elaborador, né? A gente sabe um método, mas a intenção é esgotar tudo que ele poderia perguntar sobre o mesmo problema. A gente está indo além. Beleza. Questão número 3. A negação da proposição. Antônio passa na prova e vai ao cinema em Novo Horizonte. Ele quer uma negação. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. 2 minutinhos aí. Apresentar uma negação dessa proposição para a gente. Negação. Negação eu vou lembrar sempre das leis de Morgan. Vamos lembrar rapidinho aqui. Primeira lei. Eu vou negar uma proposição composta com o conectivo E.
essa negação vai ficar negativa do P, troca o E pelo OU. Negativa do Q. Certinho? Ok. Ah, professor, já vi ali que não tem resposta, então. Segunda, negativa do OU. Eu nego as duas partes e troco o OU pelo E. Terceira, negativa da disjunção exclusiva, do OU. Eu não nego as partes, eu apenas troco o conectivo pela bicondicional. E a quarta, negativa da condicional. Eu mantenho a primeira e nego a segunda. Então, são as 4 regras, as quatro leis de Morgan. Então, uma proposição igual a essa, eu poderia chamar essa primeira parte de proposição P, essa segunda parte de proposição Q, e este conectivo simbolizar assim. Então, nós temos a negação de tudo isso, a negação disso, pela regra número 1. E eu teria a troca do E pelo OU e a negação das partes. Então, passa na prova, ficaria, não passa na prova. Vai ao cinema, ficaria, não vai ao cinema. Então, eu teria que procurar uma frase que fosse Antônio não passa na prova ou não vai ao cinema. Concordam? Não tem alternativa, tem? Não tem. Se eu simbolizasse essa nova forma que eu escrevi, a nova estrutura, negada já, ficaria assim, ó. Então eu cheguei numa negativa de P, um OU, com uma negativa de Q. Eu não tenho essa resposta. Se eu fizer o que o exercício me pediu, no caso, uma negação, e eu não encontro alternativa, eu tenho uma jogada ainda sobre essa última forma. Eu faço uma equivalência sobre ela. A gente conversou disso. Se eu fiz o que ele pediu, neguei, não apareceu resposta, eu faço uma equivalência da última forma. Por quê, Anderson? Porque se você pega uma frase original, que é, por exemplo, verdadeira, vamos supor que isso aqui seja uma verdade, e eu aplico uma técnica de negação, então eu escrevi uma forma falsa. Se sobre essa última forma falsa eu fizer uma equivalência, ela continua sendo? Então, comparado com a forma original lá em cima, a última que eu escrevi também é uma negação, porque é uma inversão de valor. Então, seja o que eu quiser fazer. Ele pediu uma equivalência, eu não encontrei um resultado inicial, eu posso aplicar uma equivalência sobre outra. Se ele pediu uma negação e eu não achei um resultado, eu posso aplicar uma equivalência sobre essa negação. Correto? Então, a saída para quando eu não acho alternativa aqui é sempre uma equivalência sobre ela. Nas questões de múltipla escolha, é mais fácil eu entender, é mais fácil eu perceber que eu tenho que aplicar uma equivalência, porque eu não vou achar a resposta. É mais perigoso isso dentro de uma prova CESP, de uma assertiva, porque eu olho, eu não acho, já marco errado? Não. Eu posso fazer a tentativa da equivalência ainda, tá certo? Então, a gente vai aplicar uma equivalência sobre isso. Professor, não existe equivalência aqui do OU plausível ali dentro também, porque a equivalência do OU seria apenas a troca da ordem. A gente não pode esquecer que existe uma observação da regra número 5. Lembra disso? A observação da regra 5 de equivalência, deixa eu colocá-la bem aqui, ó. Agora, isso não é negação, isso é equivalência. Observação da regra número 5 é que eu posso trocar uma proposição condicional por uma, ao contrário. Uma proposição disjuntiva, uma disjunção, por uma condicional. Desde que eu negue a primeira e mantenha a segunda. Essa é a observação da regra 5 das equivalências lógicas. Tá? Falei, ó, não existe uma regra nova, é a mesma regra. É a mesma regra 5, só que aplicada de lá para cá. Então, o que essa observação me diz? Que eu posso tirar essa disjunção e colocar uma condicional no lugar dela. Desde que eu negue a primeira parte e mantenha a segunda. Se eu negar a primeira parte, eu estou negando algo que já tem uma negação. Então, eu iria cancelar. Ficaria apenas P.
E a segunda, eu não mexo. A regra está falando para eu negar a primeira e repetir a segunda. Se a segunda está assim, eu vou repetir do jeito que ela está. Dessa forma. Agora, como que eu traduzo essa forma simbólica? É só eu trocar o que é P e o que é Q. Eu chamei de P essa história dele passar na prova. Então, eu estou falando que se, porque eu troquei por condicional, concordam? Se Antônio passa na prova, então ele não vai ao cinema. Aqui ficou negativo, ó. Não vai, vou abreviar aqui. Não vai ao cinema. Agora tem alternativa? Se Antônio passa, não tem também? Se Antônio não passa na prova, mentira que o cara fez tudo isso. Então, então ele não vai ao cinema. E questãozinha cancelada, então, né? Se Antônio nega primeiro, é verdade. Tem um probleminha. Ao contrário, né? Vamos ver. Aqui me induz a pensar na resposta é a letra E, né? Cadê? Número 4. É a E. Isso. 3. Vamos colar do nosso gabarito aqui. 3. Letra E. Só que está errada. Né? Por quê? Vamos olhar depois essa questão. Porque a negativa é na segunda. Porque a negação da negação cancela. Então, essa é a resposta correta, com certeza absoluta, gente, tá? Sem prepotência nenhuma, por favor. Mas essa é a resposta certa. A gente fez bem matemático aqui. E a gente pode até provar que ela está correta. Eu ia fazer da mesma forma que eu fiz a anterior, eu ia fazer a tabela verdade dela também, para mostrar, para conduzir a aula. A gente mostra que esta frase é negativa dessa pela tabela. É a segunda parte agora da explicação, tá? Terminem de anotar. Essa questão seria uma questão cancelada. A forma original? Ah, você olhou aí? Ah, então tá certo. Então foi na digitação. Obrigado. Então vamos conduzir aqui a... Então foi na hora de digitar. Seguinte, letra F. Anotem a explicação, a gente mostra que essa resposta é realmente a correta pela tabela. Então, uma segunda possibilidade de cobrar uma questão igual a essa seria através da tabela verdade, se ele extrapolasse. Então, a gente mostra que esta forma é a negativa dessa pela tabela. E como que eu verifico na tabela uma negação? A equivalência nós já vimos, é fácil. A equivalência eu mostro apenas que a resposta da última coluna é idêntica à resposta da outra que está proposta. Essa daqui, como é uma negação, a resposta não pode ficar idêntica, pelo contrário. Tem que existir uma inversão total da última coluna das duas proposições. Então, uma tem que estar completamente invertida da outra. Se for, por exemplo, assim, ó, VV, FF, a negativa deveria ficar FF, VV. Beleza? É assim que a gente vai mostrar. Esse simulado, não sei se pode falar aqui, mas vou falar. Esse simulado é um simulado adaptado do que concursos. Então, por vezes, eles modificam as questões mesmo para tentar criar situações novas. O cara não é um gênio também, né? Por vezes, como é um humano que faz isso, por vezes ele pode ter dado uma bobeirinha mesmo. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou extrapolar a questão, assim como eu fiz na anterior, demonstrando que uma forma é equivalente da outra. Eu avalio apenas a estrutura. Então, vamos lembrar que a estrutura que ele me deu é P e Q, certo? P e Q. E a resposta sugerida, como negativa, é P condicional não Q. Beleza? Então, vamos fazer um espacinho aqui para construir uma tabela. Deixa só essa última aqui.
como que eu mostro que essa resposta está correta, ou mesmo se ele me pedir para fazer uma tabela, ou preencher uma tabela que está semi-pronta, ele iria me dar uma tabela assim, inicialmente. Que nada mais é do que uma matriz que a gente já conhece. Essa matriz é nossa obrigação saber, né? E como a sugestão é essa aqui, ó, a outra tabela seria P, Q, como tem uma negativa, eu faço mais uma de negativa, e um P condicional na negativa do Q. Eu vou comparar a última coluna das duas tabelas. Vamos lá. Aquela tem que estar na minha cabeça assim, ó. Eu tenho que chegar na prova com ela decorada. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Como isso daqui é uma conjunção, que é a mais exigente, só é verdadeira na primeira linha quando tudo é verdadeiro. O resto é falso. Então eu já sei que se aquela for a minha negativa, a resposta daquela tem que ser F, V, V, V. Concordam? Aí eu acertei a questão. Vamos lá. O P é a mesma coisa, igualzinho ali. E o Q também. Eu fiz pela decoreba aqui. A negativa do Q também é simples, é só inverter essa. Então, o V vai ficar F e o F vai ficar V. Assim e assim. Beleza? Agora a gente vai buscar uma condicional no P negativa do Q. A gente vai buscar uma condicional assim, ó. Daqui para cá, ó, na negativa. Qual é a regra da condicional? Só existe uma falsa, que é quando vem ferrar, ferrou. Então aqui dá vem ferrar? Vem ferrar, ferrou. Aqui não dá vem ferrar, nem aqui e nem aqui, concordam? Não dá VF. Então daqui para baixo dá tudo V. Se você comparar essa coluna com essa, elas são justamente as inversas. Uma representa a negativa da outra. Beleza? Então eu consigo afirmar que realmente elas representam uma negação lógica. Tá certo? Beleza? Isso. Eu fiz a tabela. Eu não precisaria fazer a tabela, na realidade. Ah, não chegou aqui. Isso. Aí eu vou construir a tabela. A A de cara não seria, porque a A é uma proposição. A A não seria, porque a A não é uma proposição simples, então ela não é de qualquer forma. Isso. Uhum. A B. A B também poderia eliminar de cara, porque ele trouxe um em lá, né? Alguma coisa assim. Antônio não vai cinema em Novo Horizonte também é uma proposição simples. A C, vamos ver, a C poderia ser uma resposta? Poderia, porque a C troca o E pelo OU. Então ela é possível, tá? Mas aí se eu lembrasse da regrinha, não lembro, aí eu faço a tabela. Poderia tentar. Isso. Eu teria que tentar essa e essa. Tá? A D e a E. Supondo que eu não lembro a regra, né? Beleza? Dúvidas ou angústias aí? Tranquilos? Eu fiz mais do que o exercício pediu. Se eu lembro da regra, eu não preciso construir a tabela. Eu construo a tabela caso ele me dê uma tabela já para ser montada, ou uma saída, eu estou com tempo. Eu consegui fazer uma prova boa lá. Né? E eu quero atacar essa questão, quero ganhar uma nota a mais, quero gastar um tempinho nela. Eu tento construir a tabela. Tá? Beleza? Tranquilo? Essa aqui eu vou tentar preencher ali mesmo, porque construir essa tabela aí vai gastar muito tempo para a gente. Vai ficar... Vamos tentar fazer ali. Tá? Eu fiz essa revisão de construção de tabela justamente para questões iguais a essa. Para a gente lembrar, fazer uma revisão mesmo. Então, uma questão desse tipo, em que ele me dá uma tabela com lacunas, eu tenho que lembrar a construção de uma tabela inteira. Se eu tenho habilidade para construir essa, as lacunas ficam fáceis. Ele diz, observe a tabela verdade abaixo, parcialmente preenchida.
preencher corretamente os espaços em branco da tabela verdade acima, deverão ser utilizados. Aí ele não dá como a gente fez uma CESP nas anteriores, ele não dá a coluna inteira. Ele fala a quantidade de verdadeiros e falsos que eu preciso ali dentro. É de boa, mesmo, quase a mesma coisa, né? Só eu contar no final. Então ele me deu normal aqui, ó, VVFF para P e Q, VFVF, e fez uma negativa do P. Essa daqui é de graça. Essa negativa do P basta aqui fazer a inversão da letra P. Então, aqui na primeira linha, onde é verdadeiro, eu vou colocar falso. Vou fazer de vermelho. Aqui eu vou fazer falso, tá? E aqui também está em branco. Onde é falso na letra P, eu vou colocar verdadeiro. Tranquilo, isso aqui nem doeu. A negativa do Q tem uma lacuna aqui também, simples, de graça praticamente. O falso aqui na segunda linha, como é uma negativa, é só fazer a inversão. Verdadeiro. Por enquanto aqui é só para pegar o aventureiro, que não estudou nada de nada. Isso aqui é só lembrar que o comando de uma negativa é a inversão do valor. Agora, a condicional, beleza, aqui eu vou ter que lembrar de alguma coisinha a mais, que é a regra em si, né? Ele está fazendo a condicional de quem? Das negativas, dessa com essa, ó. Tá? Então tem que prestar atenção aonde que ele está condicionando. Está condicionando essas duas. Ele deixou em branco esta, a segunda e a terceira. Eu vou procurar o VF. Tem que ser nessa ordem. VF, não é aqui na segunda, que é FV. A gente viu que o contrário não é válido. Então, FV é verdadeiro. Agora, de baixo, sim, ó. Aqui é vem ferrar. Ferrou. Tranquilo? Então, consegui preencher a tabela inteira, lembrando da regra da condicional. Ele falou que para preencher, eu preciso de quantos verdadeiros e quantos falsos. Eu precisei aqui, ó, de 3, né? Verdadeiros e 2 falsos. 3 valores verdadeiros e 2 valores lógicos falsos. É a letra C. 3 valores lógicos V e 2 valores lógicos F. Certinho? Boa. Então a exigência aqui é justamente a tabela verdade, né? O que a gente aprendeu sobre a tabela verdade dos conectivos que a gente revisou aqui. Turma, alguma dúvida sobre esse assunto aqui? Então, o recado básico é, eu tenho que memorizar aquelas 5 tabelas matrizes. O E, o O. É. Por enquanto, até aqui. É. Vai revisar raciocínio lógico depois. A gente tem que ir desenvolvendo estratégias de estudos, né, para ir revisando, não deixar passar. Mas eu sei que é difícil, não estou falando que a vida de vocês é fácil, não. Eu acho engraçado quem comenta, né, mas quem está estudando para concurso há algum tempo aí, tem aquele povo chato, né? Já passou? Passou em quantos? Nunca sentou a bunda na cadeira para estudar para nada, né? Tá. Uma hora tem que começar. Número 5. Considere as proposições lógicas simples, abaixo. Primeira proposição, Rodrigo é professor. E a segunda, Marta é diretora. A negação da proposição lógica composta, se Marta não é diretora, então Rodrigo é professor, é corretamente simbolizada, segundo a lógica, por. Então ele deu 2 simples ali, nem precisava ter feito esse texto inicial, né? Poderia ter dado já a composta ali embaixo, ele falou bastante. Eu estou negando se Marta não é diretora, então Rodrigo é professor, né? Por conveniência, mesmo que o elaborador não diga que a simbologia é PQ, se eu olhar nas alternativas e tiver PQ, a ordem é sempre essa, tá? P, Q, R, S e assim por diante. Mesmo que o elaborador da questão silencie, porque isso é como se fosse uma tradição, é um hábito dentro do raciocínio lógico. Então, eu vou negar a proposição se Marta não é diretora, então Rodrigo é professor. Vou fazer simbólico, tá? Vamos lá. Se Marta não é diretora, lembre-se que é a letra Q, né? Então,
Negativa de quê? Ele começa assim. Porque ele falou, né? Se Marta não é diretora, então, flechinha, Rodrigo é professor. Ele escreveu dessa forma. Beleza? E eu quero negar isso. Eu apaguei ali, mas a negação da condicional é regrinha do homem safado. Mantém a primeira e nega a segunda. Mantém a primeira. Quando ele fala mantém a primeira, apenas copia. Mantém a primeira. E, então isso aqui vai virar e. Nega a segunda. Então eu vou procurar uma frase que diz: Marta não é diretora e Rodrigo não é professor. Como não tem, fazer símbolo, né? Tem alguma simbologia desta? Letra C. De boa, né? Já está até marcado. Se tivesse ao contrário, teria problema? Se fosse assim, ó. Negativa de P e negativa de quê? Teria problema? Também não. Ok? Se pedir para construir uma tabela, já expliquei como que faz. Então, para verificar o resultado, uma teria que ser o inverso da outra. Aí fica de tarefinha para vocês, eu já mostrei algumas. Vocês treinam em casa fazer a tabela dessa aqui depois, tá? É facinho fazer. Letra C. Fácil? Vocês estão ficando espertos já agora. Está ficando mais fácil. Então vamos dificultar. Analise os itens a seguir. Primeiro, a proposição composta. Se Maria contribui durante 35 anos, então ela terá direito ao seguro. E ele falou que isso é equivalente a: se Maria não contribuiu durante 35 anos, então ela não terá direito ao seguro. Segunda, se a afirmativa todos os beija-flores voam rapidamente for considerada falsa, então a afirmativa algum beija-flor não voa rapidamente tem que ser considerada verdadeira. Terceira, ele é um ótimo ator. É uma proposição lógica simples. Ele quer saber o que está correto e o que está falso. Vou dar 2 minutos aí para vocês. Dá uma limpadinha. Vou colocar modo avião aqui. Primeira, a proposição, se Maria contribuiu durante 35 anos, então ela terá direito ao seguro, é equivalente a: se Maria não contribuiu durante 35 anos, então ela não terá direito ao seguro. Isso está errado. Por quê? Porque a regra de equivalência da condicional, né, mantendo-se a condicional, é inverter a ordem e negar as partes. Isso aqui é muito comum, ele fazer um pedaço da regra só. Ele negou as partes. Onde estava escrito Maria contribuiu durante 35 anos, ele escreveu que ela não contribuiu. Só que eu teria que fazer a inversão. Essa primeira parte deveria ter ido para o fim da frase. E a parte final, que originalmente era ela terá direito de seguro, ele negou. Ela não terá direito de seguro, mas manteve no final. Ele teria que ter feito a inversão. Então não vou nem ficar fazendo simbologia e tal, porque esse olhar aí mais rápido a gente tem que ter já. Então ele fez a negação, mas não fez a inversão. A regra inverte, inverte, nega e nega. Errada a primeira. Segunda, todos os beija-flores voam rapidamente. For considerada falsa. Então a afirmativa, algum beija-flor não voa rapidamente, tem que ser considerada verdadeira. Implicitamente ele está dando um comando de negação.
Porque ele está sugerindo uma frase inicial falsa, né? Falsa e uma final verdadeira. Então, uma ao contrário da outra. Se uma é o contrário da outra, o valor contrário, ele está falando uma é a negação da outra. Tá? Mesmo que ele não diga isso claramente. Uma é a negação. Então, eu vou lembrar das regras de negação que eu apresentei na aula passada. Eu falei assim, ó, todo A é B. Depois eu disse, nenhum, tem que ser nessa ordem, né? Nenhum, eu falei, lembra da ordem com que a gente conduziu. Nenhum A é B. Aí eu fiz as interseções. Algum A é B. Depois, algum A não é B. Algum A não é B. Eu falei, olha, para facilitar a sua vida, lembre-se sempre que as negações são as inversões dos extremos e do meio. Essas são as negações. Negação das proposições compostas. Então, quando ele diz todo, eu vou ter que negar o todo com o algum não. Algum não, tá? Então, ele falou, todos os beija-flores voam rapidamente. Algum beija-flor não, ó, usou não. Então, tá certo. Algum beija-flor não voa rapidamente, tá? Eu não posso também ficar viajando muito nessas questões de proposições categóricas. Eu tenho que ser um pouco rápido nelas. Por vezes, tem aluno que fica tentando interpretar demais o todo e o algum. A negação é bem clássica. É clássica esse tipo de questão. Eu vou inverter o todo pelo algum não é e o nenhum por algum é. Fazer mais rápido isso daqui. Beleza? Então, essa está correta. Número 2, belezinha. Ele é um ótimo ator. Proposição simples, essa veio de graça, né? Proposição simples. Ele é um ótimo ator. Ah, por que que... Mas, perdão. Por que que essa proposição, essa sentença, não é considerada proposição? Se eu tivesse que dar um nome para ela, ela seria o quê? Sentença aberta. Não deixa eu nem fazer a pegadinha com os outros. Sentença aberta. Ele é um ótimo ator. João é um ótimo ator. Proposição. Pedro é um ótimo ator. Um ótimo ator. Ele é um ótimo ator. Aquele é um ótimo ator também. Tá certo? Proposição tem que ter um nome quando pedir o nome. A cidade. Uma cidade. Ela é uma cidade bonita. Sentença aberta. Beleza? Então nós temos proposição correta, né? Como assertivas. Belezinha aí. Somente a número 2. Fácil, difícil? Esse detalhe da primeira aqui, apesar de parecer muito bobo, eu tenho muito medo dele, assim, sabe? Então fiquem muito atentos com esse negócio. Na hora, eu sempre digo, na hora da prova a gente está sob pressão, né? Muito aluno lembra que tem que negar a proposição unida pelo conectivo condicional. Mas eu não posso só negar, eu tenho que negar e inverter, tá? Não pode ser um pedacinho só. Eu acho legal esse tipo de questão aqui, ó. O Fantoni comentou ontem que uma banca provável é a Fundação Getúlio Vargas, é uma banca provável, e eu resolvi pegar essa questão justamente porque é a FGV que gosta de colocar dessa forma. Justamente porque esse tipo de questão, ele é cobrado tanto na lógica aqui de proposições, nesse estudo que a gente está fazendo, quanto na lógica de programação, tá? Lá na informática. Então, se eu tiver uma noção aqui desse cálculo, isso aqui é quase um cálculo, a gente consegue fazer lá as equações binárias de uma forma de boa também. A FGV gosta dessa questão aqui, ó. Ele fala o seguinte, se P, Q, R e S são proposições verdadeiras, cada uma individualmente ali é verdadeira. P, Q e S são verdadeiras. Então, essa expressão toda vai ser o quê? A expressão completa. E aí, duas formas de se resolver. Uma, tabela verdade. Agora, quantas proposições tem aí dentro? 3. 2 elevado ao cubo. Eu teria que fazer uma tabela verdade de 8 linhas. Eu vou gastar tempo, não vou? Então, eu vou fugir da tabela verdade nesse tipo de questão, em que ele pede uma solução geral de verdadeiro ou falso dentro de uma expressão. Eu vou fazer como se fosse um cálculo matemático mesmo. Então, a gente vai escrever
a expressão P ou Q condicional na negativa de S. Esse tipo de expressão, ela poderia, inclusive, ter parênteses e colchetes. E chave. A parênteses ela tem, né? Colchete e chave. Lembra das expressões numéricas em que eu tenho uma hierarquia para resolver os problemas, lá na matemática? Em que eu resolvo parênteses, depois, se tiver colchete, eu resolvo, e por fim, se tiver chave, eu resolvo, se tiver alguma coisa fora, eu resolvo por último. Essa hierarquia dentro dessas expressões é mantida, tá? Se eu tiver uma expressão assim, manter o parêntese como prioridade dentro da minha hierarquia, depois o que está fora. Se tiver colchete, eu faço. Se tiver chave, eu faço, tá? Então, vamos lá? Substituindo os valores que ele me deu. Então, ele falou que P, Q e S são verdadeiros. Então, eu colocaria assim, ó. Verdadeiro, vou colocar um V bem grandão para não confundir com esse, ó. Ou, isso aqui é uma disjunção, não é um verdadeiro, né? Isso aqui também é um verdadeiro, fechei. Condicional na negativa de algo verdadeiro também, porque ele falou que tudo é verdadeiro, certo? Eu vou dar prioridade para resolver parêntese. Primeiro parêntese, como se fosse um cálculo. Verdadeiro com verdadeiro. Unidos pelo conectivo de junção. Vou lembrar da tabela verdade. Verdadeiro com verdadeiro é a primeira linha da tabela. Isso aqui vai dar verdadeiro. Isso aqui vai dar uma verdade. Então, resolvi essa parte. E essa parte está condicionada em uma negativa de V. O que é uma negativa de um verdadeiro? É a inversão do verdadeiro, é um falso. Correto? Para finalizar, eu faço a tabela da condicional agora. Verdadeiro condicionado no falso. É o vem ferrar, não é? É o vem ferrar, então o resultado final disso é falso. Por que eu uso essa solução? Porque ela é rápida. Eu poderia solucionar pela tabela verdade? Posso. Só que vai me demandar tempo, porque eu tenho 3 proposições simples, eu teria que fazer 8 linhas de tabela, preencher, até chegar na última coluna. Tá certo? Assim? De boa, né? Então, a alternativa correta, letra A. Fácil demais. Aí ele fala verdadeiro, é falso, verdadeiro, duvidoso. Duvidoso não existe, né? Incerto, impossível de saber. Impossível de saber. Beleza? Vamos lá. Letra A. Ah, legal. Olha só essa questão, ó. Ele fala assim, Frederico, Conrado e Hamilton são casados, com Jaqueline, Neide e Silene. Mas não se sabe quem são os casais. Eles trabalham como bombeiro, policial e cabeleireiro. Mas não se sabe ao certo quem trabalha em cada profissão. Eles não sabem nada. Levando em consideração os argumentos dados a seguir, dadas as seguintes informações, defina os casais, quer dizer, eu quero saber quem é casado com quem, e as profissões dos homens. Primeiro, o cabeleireiro é casado com Silene. Segundo, Hamilton é policial. Terceiro, Neide não é casada com Hamilton. Quarto, Conrado não é cabeleireiro. A partir dessas 4 informações, eu tenho que descobrir quem é quem. A gente não fez nenhuma questão desse tipo. Tá? Essa é uma lógica de estrutura onde eu não tenho conectivos lógicos e eu não tenho quantificadores lógicos. Essa é aquela, não sei se vocês são dessa época, acho que não. Essa aqui é aquela revistinha que existia de preencher lacuna de lógica, né? Aquela lá. Esse tipo de questão ainda cai em concurso público. É raro. Eu coloquei por desencargo de consciência. Cai menos. Mas pode cair, tá? Cai menos, mas pode cair. Então, para a gente não ter surpresa, falar bem assim, caiu na minha prova, o Anderson fez nenhuma para eu ver. Aqui não tem uma regra específica para eu resolver. Não tem uma tabela verdade. Não tem uma regra de negação. Eu tenho uma sugestão para se resolver esse tipo de problema, que é a mesma sugestão da revistinha. É você não ficar interpretando o texto. É você fazer uma tabela, cruzando os dados, como se fosse uma tabelinha de Excel, e tentar preencher o que é e o que não é. Tá?
Então, é o raciocínio mesmo. É o pensamento aqui. Normalmente ele coloca pessoas envolvidas no problema, personagens aí. Eu gosto de colocar os personagens assim, ó, na vertical, e o que ele demanda aqui, as profissões, seja lá o que for, na vertical, na horizontal. Vertical, pessoas, horizontal, o que ele fala que as pessoas são. Então é Frederico, vou colocar apenas uma letra F aqui. Conrado e Hamilton. Aí ele quer saber sobre as esposas e as profissões. As esposas são Jaqueline, vou colocar aqui, ó. Jaqueline, Neide e Silene. Neide e Silene. E as profissões? As profissões são bombeiro, policial e cabeleireiro. Bombeiro, policial e cabeleireiro. E eu vou cruzar essas informações, ó. Assim. Como não existe uma regra específica para se resolver isso, o acordo que eu faço aqui comigo é que eu marco uma bolinha quando a pessoa faz parte daquela coluna, daquele tópico, ela é aquilo, e eu marco um tracinho assim, quando ela não é aquilo lá, tá certo? Não, você pode fazer o que quiser, pode fazer X, o que você quiser. Eu faço assim para eu lembrar. Na primeira, ele fala que o cabeleireiro é casado com a Silene. Só que essa informação não me ajuda muito, porque eu não sei ainda quem é o cabeleireiro, certo? Então eu posso pular ela no início. Depois, o Hamilton é o policial. Então, eu vou lá no Hamilton, isso aqui já é importante, ó. O Hamilton é o policial. Então, eu venho aqui e marco uma bolinha. Prestem atenção. O importante de marcar uma bolinha é que ninguém mais pode ser o policial e o Hamilton não pode ser outra coisa. Então, eu vou riscar a profissão de policial para os outros, certo? E vou riscar outras profissões para o Hamilton. Em outras palavras, se eu preencher com uma bolinha, eu risco a horizontal e a vertical da profissão para aquela pessoa. Risco toda a vertical e toda a horizontal, tá bom? Só da profissão, porque aí não estamos falando das esposas. Aí, a primeira informação já é relevante agora. Porque a primeira informação eu posso cruzar com essa. Na primeira informação ele falou, o cabeleireiro é casado com a Silene. E eu sei que o Hamilton não é cabeleireiro. Então, de forma alguma, ele seria casado com a Silene. Eu posso fazer isso aqui, não posso? Por quê? Oh, perdão. Estou testando de novo. O Hamilton, eu posso riscar a Silene para ele. Por quê? Se ele é policial, ele não é cabeleireiro. Foi dito que cada um tem uma profissão apenas. Se ele é policial, ele não é o cabeleireiro, ele não pode ser casado com a Silene, porque ela é casada com o cabeleireiro. Neide não é casada com Hamilton. Opa, maravilha. Se a Neide não é casada com Hamilton, olha aqui, ó. Sobrou uma única esposa possível para esse cara, que é a Jaqueline. Já está riscada a horizontal, eu vou riscar a vertical. Tudo bem? Ele não vai ser casado com nenhuma outra mulher aí. Conrado não é cabeleireiro. Conrado não é cabeleireiro. Cadê o Conrado? Aqui. Então, ele também não é casado com a Silene, porque a Silene é casada com o cabeleireiro. Opa, tô fazendo errado. Eu quero riscar isso aqui, não sei porquê. Na verdade, HD já era. Como ele não é cabeleireiro, ele não pode ser casado com a Silene, porque ela é casada com o cabeleireiro. Portanto, ele só pode ser o bombeiro, porque eu já risquei cabeleireiro e policial para ele. Ele vai ser o bombeiro. Então, ninguém mais pode ser o bombeiro. Para esse cara, sobra apenas cabeleireiro. Se ele é o cabeleireiro, eu sei que ele é casado com a Silene. Agora sim. Então, ninguém mais vai ser casado com ela.
Para esse cara, sobra apenas a Neide. Certinho? Preencher a tabela inteira. Não é o único método. Tem gente que é muito... infelizmente, eu tenho um amigo, eu não gosto de conhecer esse tipo de gente, muito inteligente. Faz a gente parecer bobo, né? Eu tenho um amigo que ele faz isso aqui lendo. Ele lê e faz. E acerta todas. Mas não é o que a gente quer. A gente quer método, né? Porque eu não vou... Tomara que tenha gente aqui assim também, mas com exceção dessas pessoas que não deveriam existir, a gente precisa de um método para lembrar das coisas, porque, né, eu preciso lembrar na hora da prova como que se resolve. Eu vou sugerir esse método. Eu acho que é um método que dá para resolver. Se eu treinar, dá para fazer rápido também. Beleza? Número 8, letra alternativas. Letra A. Frederico é cabeleireiro? Por enquanto tudo bem. E casado com Silene? Beleza. Hamilton é policial? Hamilton é policial. E casado com Jaqueline? Sim. Então dá certo. Conrado é bombeiro? Isso. E é casado com Neide. Já é a letra A, né? Letra A. Deu certinha. Facinho? Fácil demais. Dúvidas nessa? Não é uma questão que a gente tem que ficar também se preocupando em resolver muito dela, tá? Hora ou outra numa revisão, você vai revisando até a data da prova, faz uma, faz outra, vai fazendo, porque isso aqui também não cai de pancada, não é aquele tipo de questão que ultimamente, já caiu isso aí bastante concurso, mas ultimamente não é o que os caras querem, tá? Eles querem outras coisas, tabela, proposições, conectivos, isso daí. Número 9. Considere a proposição lógica composta P e Q condicional R, cujo valor lógico é falso. Então, é correto afirmar que os valores lógicos das proposições P, Q e R, individualmente, cada uma, são respectivamente o quê? Agora, eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer. Essa questão é a situação invertida dessa, ó. Por quê? Porque aqui ele deu as proposições iniciais, as proposições simples. E ele quer o resultado da expressão toda. Beleza? Nessa, ele faz invertido. Ele dá o valor da proposição inteira, da expressão completa. E ele pede para você fazer um processo inverso, para você chegar nas individualidades ali, no PQR. Pensa aí como que você pode resolver. Se você sabe fazer daqui para lá, você tem que saber fazer de lá para cá. Dois minutinhos. Não é tão difícil quanto parece. Pronto? Qual que deu aí? É isso aí. Estão ficando espertos, viu? P e Q condicional no R, né? Não importa se é maiúsculo ou minúsculo. Ele falou que o resultado disso, essa expressão toda, tem que dar falsa. Ok? Nós vimos na aula anterior que quando ele coloca um parênteses aqui, na realidade, mesmo se ele não colocasse, tá? Mesmo se ele não colocasse o parênteses. A condicional, ela separa isso em dois blocos, um antecedente e um consequente. Onde eu tenho que perceber que esse valor antecedente aqui, ele deve ser resolvido antes da condicional, combinado com o consequente. Então, só existe uma possibilidade para uma condicional ser falsa, que é, se esse bloco inteiro for verdadeiro, e essa parte, que já veio de graça para mim, então,
for falsa. É só o VF que dá falso na condicional, na flecha. Beleza, o R eu já sei. Só de saber o R, eu estou entre a letra A e a letra E. Né? Porque ele quer PQR, eu já descarto um monte de coisa aí. Fico 50% de chance no chute aí. Mas esse bloquinho, ele tem que ser resolvido. Para saber o que dá uma solução verdadeira aqui dentro desse bloco, do parênteses. Eu vou olhar para o conectivo que está no meio. Qual é o conectivo que está entre os dois ali? É o E. Só existe uma chance desse bloco E dar verdadeiro. Essa combinação dar verdadeira. O E só é verdadeiro se individualmente aqui cada proposição for verdadeira. Concordo? Então eu fiz o processo inverso. Ele me deu o resultado. Eu sei que esse resultado, o resultado da expressão inteira, tem que ser falso. Portanto, eu vou buscar a forma de falsear isso daqui. Como eu sei que quem manda na história aqui é a condicional, por quê? Porque existe uma hierarquia, né? Eu tenho um bloco antecedente condicionado num R. Então a combinação tá. Quem está mandando nessa história aqui é a condicional. A condicional só tem uma resposta falsa. Quando eu tenho verdadeiro combinado com falso. Agora, o verdadeiro é o parênteses inteiro. Para o parênteses inteiro ser verdadeiro, tem que olhar para o conectivo aqui do meio. Verdadeiro, na conjunção, é só o VV. Então, verdadeiro, verdadeiro, com o R sendo falso. Verdadeiro, verdadeiro, com o R sendo falso. Alternativa correta, letra A. Facinho? Facinho. Fala que é fácil, que aí você vai acreditando. Nós não tínhamos feito questões assim durante a aula, né? Nós tínhamos feito jogando tudo na tabela. Eu posso colocar isso aqui dentro de uma tabela? Novamente, posso. Não tem problema colocar isso aqui dentro da tabela. Acontece que eu teria uma tabela de quantas linhas? Quantas proposições existem ali? Existem 3 proposições, daria 8 linhas. Vai me dar muito trabalho construir essa tabela. Então, para evitar essa construção, eu vou fazer como se fosse um cálculo matemático. É mais fácil. Chegamos aqui num assunto diferente. Ó. Já comentamos um pouquinho sobre ele, mas agora ele vai ficar mais forte. Que são as proposições categóricas, que eu vou usar o estudo para chegar nos resultados necessários aqui com os diagramas. Vou lembrar dos diagramas, do todo, do algum, do nenhum, do algum não é. Como que eu posso usar aquela ferramenta para chegar nesse resultado aqui? Vamos ver. Considere como verdadeiras as seguintes afirmações. Algum, aqui, lembra que eu falei? Ó, algum pândego é trôpego. O que é isso? Não sei. Todo pândego é nefelibata. Desse modo, a assertiva necessariamente verdadeira é qual? Eu tenho que saber o que é trôpego, nefelibata. Vai ver que não existe. Eu preciso saber a relação do todo e do algum. Tá? Relacionando esse todo e esse algum dentro dessa ideia de verdadeiro aí, qual resposta eu tenho que chegar que seja necessariamente verdadeira? 2 minutinhos para vocês. A minha sugestão é a construção do diagrama. Oi. Hã? Ah, tá.
Pronto? Essa questão ela fica chata na hora de achar alternativa. O raciocínio dela não é tão complexo. Mas ela é chata para marcar a alternativa por causa da linguagem que ele usa. Tá? E ela pode ficar um pouco confusa com a linguagem que ele usou aqui, porque ele fala, mas está falando uma coisa óbvia. Nem sempre é óbvio, né? Tem um livro escrito por um canadense que fala sobre lógica também. Ele fala assim, tudo é simples, desde que você saiba a resposta. Né? Então, se a gente souber a resposta, tudo fica simples. É mais ou menos por aí. Só que a gente tem que tomar um cuidado que o termo algum, a gente usou isso na aula, está lá no nosso slide, algum pode ser trocado por existe pelo menos um. Então, quando ele usa o termo algum, ele não está limitando somente a interseção, ele está falando existe pelo menos um que faz parte daquele conjunto. Pelo menos. Pode ser um, pode ser dois, pode ser 1000, pode ser todos. Tá certo? Mas eu garanto que existe pelo menos um. Então o algum ele é polêmico. Toma cuidado com o algum, porque o algum não diz que tem um necessariamente. Ele está falando que existe pelo menos um. Tá? Então quando ele usa o termo ali, ó, algum pândego é trôpego. Algum é isso. Pândego é trôpego, beleza? Ele está garantindo que existe pelo menos um aqui na interseção. Existe pelo menos um aqui no meio. Depois ele diz, todo pândego é nefelibata. Nefelibata. Todo pândego. Então ele garante que este conjunto está inserido dentro de um maior como N, nefelibata, certo? Calma. Respira. Mas ele não garantiu que o trôpego está também. Então o trôpego é uma dúvida, certo? Então quando existe uma dúvida, uma forma de se sanar essa dúvida é fazer isso, ó. É escrever o limite e tracejar aqui fora uma possibilidade que eu não sei se existe. Tá certo? Mas eu tenho que garantir o seguinte, agora que vem o pensamento. Raciocínio lógico, tem que raciocinar. Existe pelo menos uma parte dos T's, vou falar assim para ficar mais fácil, dos T's que estão dentro do N. Essa parte aqui. Já que com T, e ele me afirma que todos os P estão inclusos no N, então tem pelo menos um pedaço, isso garantido, ele não diz, faz parte do N. Aonde que entra o perigo? E o cara nem foi por aí, então ele nem foi tão maldoso, mas se ele quisesse ser maldoso, ele perguntaria se necessariamente T, ó a pergunta, existe T trôpego que não é nefelibata. Olha a pergunta que eu estou fazendo que não é a mesma, tá? Existe necessariamente, categoricamente, algum trôpego que não é nefelibata? Eu não posso afirmar. Eu não posso afirmar que não existe trôpego nefelibata, que é essa parte de fora aqui, ó. Ele não me diz se todos os T's estão aqui dentro. Mas também não me afirma que existe T lá fora. Isso é uma dúvida. Ele não deixa claro no texto. E por isso que as proposições se chamam categóricas. Eu só posso afirmar o que é afirmado categoricamente, o que está quantificado. Tá? Eu posso garantir dentro do N. Eu posso garantir que pelo menos um pedacinho do T, pelo menos uma parte do T, dentro do N também. O que eu não posso garantir? Que existe algum T que está fora. E também não posso garantir que todos os T's estão dentro do N. Eu também não posso, porque ele não afirma no texto. Tá?
Qual a alternativa correta? Vamos uma por uma. Letra A. Todo P, vou ler assim. Todo pândego trôpego. Quem que é pândego trôpego? Isso aqui, né? Todo pândego trôpego não é nefelibata? É ao contrário. Todo pândego trôpego é nefelibata. Concordam comigo? Porque se é pândego, necessariamente está dentro do N. É essa a solução. O desenho é mais ilustrativo do que a minha fala. Letra B. Algum pândego trôpego, algum desses daqui, ó, algum pândego trôpego não é nefelibata? Existe pelo menos um que não é? Negativo. Todo mundo que é pândego trôpego, todo mundo aqui desse meio, é obrigatoriamente N. Obrigatoriamente, está completamente inserido no N. A brincadeira chata está aqui, ó. Algum pândego é nefelibata? É, mas peraí, ele falou lá no começo que era todo. O todo e o algum se contradizem? Um é a negação do outro? É isso que eu estou perguntando. Qual é a negação do todo? Quando algum não é. Então, quando eu falo que todo elemento está inserido dentro do outro, eu posso falar que algum está? Posso. Porque o algum diz, existe pelo menos um. Pode existir dois. Pode existir três, pode existir 1000. Inclusive todos. Então, o algum, ele não contradiz o todo. Eu poderia falar assim, ó. Todo cuiabano é mato-grossense. Beleza? Eu estaria me contradizendo se eu dissesse algum cuiabano é mato-grossense? Ah, professor, você dá margem à interpretação de que tem algum que não é. Não vale isso para a lógica. Tá? Para a lógica negativa do todo, negar é mentir. Eu só minto se eu disser que algum não é. Eu só mentiria se eu dissesse algum cuiabano não é mato-grossense. O cara foi chato aqui. Ele quis confundir o uso do todo com algum. A pergunta é, eu estou negando o todo se eu usar o algum? Não estou negando. Eu estaria negando se eu usasse algum não é. Tá certo? Então ele brincou com essa ideia aí. Mas eu poderia matar essa questão, por mais dúvida que eu tivesse, por exclusão. Porque eu tentaria, vamos supor, fiquei na dúvida a letra C. Tá? A letra A e B são absurdos, eu já vi. A C eu não sei, fiquei ali em cima do muro. Vamos ver a D. Todo pândego é nefelibata. Todo pândego é nefelibata? É o contrário. Né? É a mesma coisa. Todo mato-grossense é cuiabano? Não. Tá certo? É o contrário. Algum pândego que não é trôpego. Quem que é o pândego que não é trôpego? Esses aqui, ó. Algum pândego que não é trôpego. São esses, correto? Todo pândego nefelibata. Todo pândego nefelibata. Todo pândego nefelibata. É esses aqui todos. Tudo isso. É trôpego? Não, também. Tá fora. Certo? Letra E. Algum pândego que não é trôpego. Quem são esses? Esses aqui, ó. Que estão fora desse círculo. Algum pândego que não é trôpego. Aqueles vermelhinhos. Não é nefelibata? É sim. Todos são. Tá certo? Então, por eliminação de fato, eu teria que ficar com a letra C. Tá? O que eu quero que vocês gravem é que o algum, ele não contradiz o todo. Tá bom? Vamos fazer um intervalinho lá.